Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Tem um versículo muito importante que eu quero explicar ele nessa noite. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Somente esse versículo. Eu quero explicar a loucura e a fraqueza de Deus. Claro que o apóstolo Paulo está fazendo aqui um paradoxo. Deus não é e nunca foi nem será louco e nem fraco. Mas, no entendimento do ser humano, o ser humano tem essa ótica, essa visão. Por isso que o apóstolo Paulo está fazendo esse paradoxo. Por que Paulo diz a loucura de Deus? Porque Deus, ele escolhe um homem em Ur dos Caldeus, e daquele um homem, ele cria uma grande nação. Então, humanamente falando, isso é uma loucura, né? Para o entendimento do ser humano. Em Josué, tem uma palavra muito importante. Josué capítulo 24, versículo 3. Josué, ele fala um pouco dessa escolha de Deus. Josué 24, verso 13. Josué 24, versículo 3. Diz assim: Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e lhe dei a Isaque. Então, o versículo 2 e 3, ele explica bem. O versículo 2 diz: Então Josué disse ao povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente habitava vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviam a outros deuses. Então, o pai de Abraão, Tera, ele vivia em Ur dos Caldeus. E tanto o pai quanto Naor, eles serviam a outros deuses. Naquela época de Abraão, já existia grandes e numerosas e poderosas nações, como o Egito mesmo, a qual a descendência de Abraão foi mandada por Deus para o Egito. Os caldeus, os sírios, existiam muitas nações
e homens valentes, generais, reis. Agora, Deus escolhe Abraão no meio de uma terra e de um povo pagão, idólatra, e faz promessas para Abraão. Nós já sabemos, no livro de Gênesis, no capítulo 12, sobre a chamada de Abraão. E também no capítulo 17, sobre as promessas que Deus faz a Abraão. Deus tinha muito que escolher, mas no decreto e na presciência de Deus, Deus sabe como agir. E nós, seres humanos, não compreendemos. Então, para nós, se torna uma loucura. De um homem, Deus faz promessa, já com alta idade, que a descendência dele seria como as estrelas dos céus e como a areia da praia, incontáveis. Aqui em Gênesis, capítulo 17, diz assim, verso 1: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. E eu porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Verso 4 de Gênesis: Quanto a mim, eis o meu concerto, ou aliança, ou pacto, ou voto, ou promessa contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. O versículo 1 de Gênesis 17 diz que Abraão tinha 99 anos. Então, esse paradoxo de 1 Coríntios 1, 25, Paulo diz: na loucura de Deus, ele é mais sábio do que os homens. Por quê? Porque Deus tira Abraão de Ur, do seu pai, e ele sai sem saber para onde ia. E Deus dá a ele esse filho, Isaque. Isaque, ele gera Jacó, e Jacó, os 12 patriarcas. E eles, estando em Canaã, houve uma grande fome em todos os países. Mas o Egito era um país naquela época potente, e eles tinham estoque de alimentos. Então Jacó manda os seus filhos para negociar alimentos no Egito. A história nós já sabemos a partir de Gênesis capítulo 40 em diante, que José foi vendido pelos seus irmãos e já estava no Egito, e já tinha sido honrado, já tinha passado pelas provações,
prisões, calúnias. E agora José conhece os seus irmãos e José convida os irmãos e os pais para morar no Egito. E ali no Egito, né, eles passam um tempo de 430 anos no Egito, debaixo de uma opressão, de uma escravidão física, psicológica. Mas Deus, na sua loucura, ou seja, na visão humana, na impossibilidade humana, Deus torna possível aquilo que é impossível ao homem. Então ali, em meio àquele grande sofrimento, o povo de Abraão, o povo escolhido, cresce, conforme Deus falou em Gênesis 17, muitíssimo. O povo cresce. Mas quando nós vamos decorrendo a palavra, a Bíblia, aqui em Atos, capítulo 7, o diácono da igreja primitiva, Estevão, ele, cheio do Espírito Santo, começou a anunciar, entre aspas, a loucura de Deus. Estevão estava pregando sobre a obra, o projeto de Deus, para que ele formasse um povo, formasse uma nação, e formou, que é Israel, para ser exemplo e para ser luz do mundo. Então, Estevão, ele dá o seu testemunho, ele começa a falar, né, a respeito da escolha de Deus. E ele disse aqui, Atos capítulo 7, versículo 2, ele disse: E disse Estevão, varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé sequer, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Na verdade, Israel ficou escravo 430 anos. 30 anos, os primeiros 30 anos que Jacó e os filhos esteve no Egito, José e o rei, o faraó daquela época, tinha um coração bom. Então 30 anos eles viveu em liberdade. Depois que aquele rei, que aquele faraó morreu, o próximo, o filho que sucedeu ao pai, que começou a escravizar Israel. Então o povo de Abraão viveu 30 anos normal,
Depois da morte do faraó veio o seu sucessor, e aí começou a escravidão. Então foi 400 anos de escravidão. Os 400 últimos anos. Mas aqui tem uma palavra, versículo 7. E eu julgarei as nações que eu estiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Aí no versículo 11 de Atos 7, verso 11, ele diz assim: sobreveio então todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimento. Atos 7, versículo 12. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifestada a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Então, olha a loucura de Deus na visão, na ótica humana. Quando o povo de Abraão, o povo escolhido, a qual Deus fez promessa de ser uma grande nação, eles chegaram no Egito com 75 pessoas. 75 pessoas é um montinho. É muito pouca gente para dentro, ou por espaço de 430 anos, virá milhões de pessoas. Então, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Dentro de 430 anos, aquele povo cresceu e se tornou numeroso, a ponto de Faraó ter que criar uma estratégia, pensar, olha, esse povo, eles estão mais numeroso do que nós. Se nós não parar esse povo, eles vão superar a nossa nação, o nosso povo em número, e vão levantar contra nós, e vão nos destruir, e tomar as nossas casas, nossas terras, e assumir esse lugar. Nós, a partir de hoje, vamos matar todo menino homem que nascer no meio do povo hebreu. Para quê? Para que o povo não crescesse mais. Então todo menino homem que nascia era jogado no Nilo. Virava trato, comida dos crocodilos. Então, olha a opressão psicológica, olha o trauma, o pesadelo, o terror que as famílias viviam quando as suas esposas estavam grávidas. Porque ele sabia que se nascesse um menino, seria morto. Então, o povo foi maltratado e sofreu 400 anos debaixo de opressão. O povo escolhido, o povo de Israel, a descendência de Abraão. Mas mesmo em meio a essa perseguição, a esse sofrimento, o povo multiplicou. E nessa época da matança dos bebês,
que nasceu Moisés, que seria, depois de 80 anos, o libertador de Israel, porque Moisés ficou 40 anos no palácio, aprendeu toda a ciência, todo o costume, toda a língua, todo o padrão egípcio. E depois de 40 anos ele foi para o deserto e ficou 40 anos no deserto. Quando ele tinha 80 anos, ele voltou a mando de Deus para tirar aquele povo, e então cumpriu os 400 anos de escravidão. Então, na ótica humana, isso é uma loucura. Mas a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele é Deus do presente, porque o passado e o futuro, para Deus não existe. Deus é Deus de já. Ele conhece, Ele sabe como agir, como livrar, como honrar. Ele sabe de todas as coisas. E nós, na nossa ciência, conhecimento limitado, nós ficamos perplexos, assustados, e entendemos o agir de Deus como uma loucura, mas na loucura, Deus é muito mais sábio do que os homens. Mas agora, o versículo diz, a parte B, a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Outro paradoxo, né? Deus jamais é fraco. Ele é espírito, ele não envelhece, não caduca, não esquece. Ele é presente nos momentos de aflições, de angústia. O que é a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus foi ele ter se feito homem encarnado. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, Deus se encarnou e ele foi afrontado pela criatura. Ele foi condenado pela sua criação. Então, humanamente, a Bíblia diz que todos que passavam e viam quando Cristo estava sendo pregado, nomeava a cabeça, riam, zombavam, criticavam e dizia: tu não és o Cristo de Deus? Prova, desce, salva-te a ti. Nós vamos crer em ti se você fazer proeza aí. O próprio ladrão lançou em rosto de Cristo essas palavras. Então, o Criador, o dono do mundo, do céu, da terra, de tudo que há, existe, se move, se fez menor do que os anjos, do que a sua criatura. O livro de Hebreus, ele fala isso claramente. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 6 e o versículo 7 diz assim, Hebreus 2, verso 6, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele se lembres, ou o filho do homem para que o visitaste?
Versículo 7, Hebreus 2, 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Então, ele se fez, em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz, o mesmo apóstolo, ele diz que Deus se esvaziou de si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: mas despojando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, servo aqui é escravo, tomando a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele se esvaziou e se tornou escravo, servo. Então, essa é a fraqueza. Porque o povo de Israel estava esperando o rei vir manifestar e libertar eles da opressão política de Roma. E de repente, o prometido, o ungido, o enviado, ele vem vazio. Ele esvaziou do seu poder, da sua glória, da sua majestade e fez-se menor que os anjos. E suportou as afrontas e suportou a morte e morte de cruz. Essa é a fraqueza de Deus. Mas na fraqueza, o apóstolo diz que ele é mais forte do que os homens. Então, humanamente, o ser humano não consegue enxergar, entender a obra de Deus. Há uma escuridão. O pecado é representado pelas trevas, pela escuridão. O homem no pecado, ou seja, na escravidão do pecado, ele tem a sua mente obscura como uma noite sombria, uma noite escura, a qual você não consegue enxergar um palmo na frente dos seus olhos. Assim é a mente do ser humano para com a obra, os feitos de Deus. Ele não consegue, nem tateando, a Bíblia diz, que ele não consegue enxergar o mover de Deus. Ele precisa de ser iluminado. Enquanto o ser humano não é iluminado, revelado, ele é cego. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me acompanha ou me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sempre gosto de explicar, algumas palavras. Aqui em Romanos, novamente o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos 3, verso 10, Paulo diz assim: como está escrito, não há um santo ou justo,
nenhum sequer. Não há quem entenda, versículo 11, Romanos 3, verso 11. Não há quem entenda, não há quem invoque a Deus. Versículo 12, todos. Quando Paulo diz aqui em Romanos 3,12, todos, ele está dizendo, não é alguns, ou uma nação, ou um povo, ele está dizendo toda a humanidade, no aspecto geral, em todas as épocas, no passado, no presente e no futuro também. Todos desviaram e juntamente se fizeram inválidos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Versículo 17, para a gente não ficar lendo muito, Romanos 3,17, Paulo diz assim, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante deles. Então, não haverá ninguém que entenda, ou que busque, ou invoque a Deus, a não ser que ele seja iluminado, a não ser que ele ouve esse evangelho que está sendo anunciado, e venha despertar essa luz, essa claridade, ela acenda na dimensão da sua mente, nas profundezas da sua mente, da sua consciência, essa luz acenda, e ele possa começar a buscar, a seguir, a invocar a Deus. Então, o versículo diz, 1 Coríntios 1, 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmãos, Deus tem planos para a vida do ser humano. Nós estamos aqui hoje limitadamente, não sabemos o que sucederá amanhã. Mas a nossa estadia aqui nos dá a entender que Deus tem planos, senão não estaríamos aqui. Estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui. Então nós temos que confiar e esperar no Senhor. Porque se nós fomos chamados e cuidadosamente, atenciosamente atendemos esse chamado, é porque Deus, Ele quer se utilizar de nós. Ele quer, através de nós, fazer conhecido o seu nome nessa terra. Ele quer, através dos simples, através dos menos bonados fisicamente, menos instruído, ele quer instruir, mostrar para aqueles que acham que são, que não são. Ele quer confundir os sábios, os arrogantes, os prepotentes, os orgulhosos. Ele quer confundir esses que acham deuses poderosos com seus estudos, com as suas fortunas. Ele quer confundir essas pessoas com os simples que creem nele por meio da pregação do evangelho. Então, ele quer nos encher de graça, de sabedoria, encher da sua justiça, do seu espírito, para que nós possamos ser uma luz para esse povo que está em trevas.
no capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz que nós devemos brilhar nesse mundo como astro, como as estrelas. E quem faz essa obra maravilhosa é Deus. Por isso, vamos perseverar e esperar o tempo de Deus, porque Deus tem o melhor para todos nós. Amém.